Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Royalty Talks, um espaço onde a gente fala sobre saúde, bem-estar e tudo relacionado à sua melhoria de qualidade de vida e de quem você ama. Nesse episódio, a gente vai desvendar os mistérios do climatério, a gente vai falar sobre sintomas, sobre causas, a gente vai desmistificar, porque tem muita coisa que se fala sobre isso e a gente não sabe, será que é verdade, será que não é verdade? Então, se você ou alguém que você ama está passando por essa fase, fica aqui conosco, compartilha com essa pessoa depois, porque aqui você vai aprender como passar por essa fase com mais confiança e saúde. E claro que eu não estou sozinha, estamos aqui com a doutora Patrícia Amorim, especialista em endocrinologia e metabologia, mestre em educação nas profissões da saúde e professora de medicina na PUC São Paulo e UNASP. Seja muito bem-vinda, Muito doutora. obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Contamos também com a presença do Dr. Antonielli Fonseca, especialista em ginecologia e obstetrícia, pós-graduada em ginecologia endócrina. Olá, doutora! Olá, é um prazer estar dividindo hoje esse bate-papo com pessoas que eu admiro muito. E também, junto conosco, temos o Dr. Daniel Wissler. Acertei, doutor? Quase. Quase. Eu tô sempre no quase, gente. Ele é pós-graduado em nutrologia e nutrologia esportiva, pós-graduado em medicina funcional integrativa, mestrando em promoção da saúde e professor da medicina no NASP. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, pra gente começar, a pergunta que não quer calar. O que é climatério? Então, vamos lá. Bom, na verdade, nós temos que pensar nessa fase como uma fase de transição na vida da mulher, certo? De uma fase que vem sendo reprodutiva para uma não reprodutiva. E essa fase, ela é composta por muitas mudanças, tanto metabólica quanto hormonal. Então, é uma fase que vem com muitos desafios, né? E esses sintomas, eles vão começar a aparecer, geralmente, por volta de 40 anos. Eu costumo fazer uma analogia ao corpo feminino como se ele fosse uma grande orquestra, certo? E um dos nossos maestros sendo o ovário. Então, é como se ele fosse reger alguns órgãos. E como que ele vai fazer isso? Produzindo alguns hormônios. Entre eles, os principais que são a progesterona e o estrógeno. Conforme o nosso tempo vai passando, a nossa idade ela vai avançando, a produção desses hormônios ela vai ficando cada vez mais escassa. E os nossos órgãos dependentes desse tipo de hormônio, percebendo que isso está acontecendo, eles vão sentir essa falta, certo? Então, eu costumo dizer que é uma fase onde os instrumentos começam a desafinar, que é quando, propriamente, os sintomas vão começar a aparecer na vida dessa mulher. Então, os sintomas, eles aparecem justamente por esse desajuste, vamos falar assim, essa né? alteração hormonal, principalmente. E quando essas alterações acontecem, quando a paciente começa a sentir esses sintomas, é quando ela precisa buscar ajuda. É quando o médico vai começar a fazer as primeiras intervenções. Até porque, se nós formos pegar de 20 anos para cá, o perfil dessa mulher de 40 anos tá mudando, né? Então, são mulheres que estão mais ativas no mercado de trabalho, são mulheres que têm papéis importantes dentro e fora de casa, são mulheres que optaram por ter filhos um pouco mais tardiamente. Então, nós precisamos manter a qualidade de vida dessa mulher para que ela consiga dar conta de tudo, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Certo. E aí, falando de menopausa, né, de climatério, que é até a menopausa, o que a gente pode considerar como menopausa, doutora Patrícia? Então, existem as fases, né, do climatério, que é a perimenopausa, que é esse período um pouco antes de realmente acontecer a menopausa. E é muito interessante, né, enquanto a dona Elia estava falando, me lembrei de uma coisa, que é um diagnóstico muito clínico, né? Não é uma coisa assim que, eu vou fazer tal exame aprofundado, investigar. E muitas vezes não precisa. O exame pode confundir a gente, porque o exame ele vai variar de um dia para o outro. Como tá naquela fase de hormônios sobe, desce, se você pegar numa fase que o hormônio tá alto, você pode pensar, não, então não tô nessa fase, e na verdade está. Então essa perimenopausa é esse período aí de transição, né? E a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Então quando você olha para trás, fala assim, olha, há 1 ano atrás foi a última vez que eu menstruei. Certo. Então, são 12 meses após a última menstruação. Aí a gente pode considerar que é entrou uma em menopausa. Isso. E a pós-menopausa é até o fim da vida, né? O período que vai da menopausa até o fim da vida. E esse climatério, ele tem uma quantidade de tempo que ele dura regulada ou varia muito para cada mulher? Por exemplo, 5 anos, 10 anos? De 4 a 7 anos, né? Mas ele varia. Bastante. Varia bastante entre pessoas. E tem gente que passa ileso, né? Tem gente que nem sente, nem sabe o que tá acontecendo. Isso não quer dizer que ela não precise de avaliação.
porque o corpo tá sofrendo as mudanças, né? E vem junto os sintomas. Quando eu falei que o diagnóstico é clínico, eu quis dizer assim, o que é o clínico? É os sintomas, né? Então, tudo que você apresenta de queixas para o seu médico, e de acordo com a idade, se há uma idade compatível com aquilo, o médico vai se ligar. Então pode ser que realmente está nessa fase de climatério, né? Assim, geralmente a menopausa ocorre em torno de 50 anos, né? Quando ocorre entre 40 e 44 anos, a gente fala que é uma menopausa precoce. Então foi antes do tempo. E quando é antes de 40 anos, é uma insuficiência ovariana prematura. E é mandatório que haja uma reposição hormonal nessa fase, porque nosso corpo depende muito dos hormônios nessa fase, especialmente os nossos ossos. Mas falando dos sintomas, né, que são o que vai dar o diagnóstico, então, pra gente, quais são? Vamos lá. São vários. Mais do que as mulheres mais se queixam, 75%, fogacho. O fogacho é aquele calorão que dá geralmente na parte superior do nosso corpo. Então, do tronco para cima, para a cabeça, e aquele suador noturno, que à noite ela chega a pingar. Então, isso, consequentemente, já vem um distúrbio do sono, muitas vezes, né? Dormir. Uma insônia, isso. E aí vem também, junto com a falta do sono, muitas vezes, distúrbios cognitivos, que é, poxa, minha memória não é mais a mesma coisa, não gravo mais a mesma coisa, começa a sentir alguns lapsos na memória. Então, vem o cognitivo. E vem também a questão emocional. Quando a gente não dorme bem, que é fundamental para nossas emoções, é difícil ficar bem, Você né? pode ficar mais irritada. Fica mais irritado, fica com a labilidade emocional, então aquele choro mais fácil, né? Aqueles sintomas mais depressivos. Além disso, tem os sintomas físicos, pele, cabelo. Pele fica mais ressecada, fica mais frágil, mais fina, perda de colágeno. O cabelo fica mais seco. Mais As fino unhas, também. mais fino. As unhas quebram mais facilmente. Uma coisa que incomoda muitas mulheres, a perda da cintura, o aumento da gordura no abdômen. Além disso, a parte sexual, né? Dor na relação, que chama dispaurenia, né? A vagina fica mais seca na relação ali, perda do libido. Tem homens que reclamam, mas você não me ama mais, os maridos, né? Tem muitos pacientes que falam isso, meu marido tá achando que eu não amo mais ele, mas não é uma fase, né? É um momento ali de vida que ela tá passando. Então é bom os homens ouvirem também o podcast, né? Com certeza. Pra entender melhor as mulheres. Exatamente. E falando dessa variedade de sintomas todos, eu queria ouvir do Dr. Daniel, o que a nutrição pode contribuir para isso? Vamos lá. A gente falou até agora dos sintomas que a gente pode apresentar, que a mulher pode apresentar durante o climatério, a menopausa. Só que, ao contrário de que todo mundo acha, ou pelo menos a grande maioria acha, a gente tem N medicamentos para melhoria disso, só que a gente pode também auxiliar isso de uma forma muito grande com a parte alimentar, com a parte de mudança de hábitos, com a parte de suplementação. Quando a paciente ela chega, uma das primeiras coisas que eu vejo na perimenopausa é o que a Patrícia falou, eu tô sentindo os calorões, tô sentindo os fogachos. A gente tem uma alimentação baseada em antioxidantes, rica em antioxidantes, que a gente consegue melhorar fogachos. A gente tem uma outra queixa muito frequente que ela também citou, tô perdendo a minha cintura, elas até brincam, tô desacinturando. Então, e aí, acompanhando vem o quê? Quadros depressivos, problemas com o cônjuge. Então, a gente tem que levar em consideração que isso a gente trata de dentro para fora. Então, a gente trata primariamente o intestino dessa paciente, consequentemente, a gente já vai conseguir melhorar a produção de serotonina, melhorar o quadro de tendências mais depressivas dessa paciente, e aí, consequentemente, com a reposição hormonal, a gente entra com algumas outras formulações e outros alimentos que a gente consegue equilibrar essa paciente, amenizando o mínimo possível os sintomas dessa paciente e também deixando ela mais predisposta a ir atrás daquilo, a lutar pelo que ela, entre aspas, está perdendo ou deixando de ter. Então, essa parte da nutrologia, da nutrição, da reposição, seria como se fosse uma base mais natural para tudo que a gente vai poder ter de melhorias e de benefícios para essa mulher com o tempo. Isso vai em paralelo, né, com a reposição, Exatamente, né? caminham juntos.
Certo, então a gente tem aí uma grande alteração na saúde da mulher, certo? E como que ela fica nessa fase? O que que a gente pode esperar? Já tratamos dos sintomas, né? Mas o que mais a gente pode contribuir para que ela tenha mais qualidade de vida? Porque não é o fim da vida, certo, doutores? Não. De jeito nenhum. Só um recomeço. É só um recomeço. Como que a gente pode cuidar para que esse recomeço realmente seja um recomeço na vida dela? O importante é reconhecer que é uma fase de mudanças, que a saúde pode ser impactada, para que então ela possa se cuidar, né? Se a gente não conhece, é difícil de você tratar algo que você não conhece, ou que você não sabe que está acontecendo dentro de você. E que O tem autoconhecimento solução, é né? muito bom, né? Uhum. Sim, com certeza. E essa multidisciplinaridade também, médico ginecologista, nutrólogo, endócrino e outras especialidades, nutricionistas, trabalhando juntos para o bem-estar, visando a qualidade de vida. Mas então, na saúde, o que está acontecendo ali, impactando? Há uma mudança na questão ali cardiovascular da mulher. Então, Certo. aumenta muito o risco. A causa maior de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. E essa fase aumenta esses fatores de risco. Porque o colesterol ruim, ele acaba aumentando, que é o LDL. O HDL, que é o bom, fica mais baixo. As artérias ficam mais, como eu posso dizer, mais rígidas. Então, aumento Dificultando. de pressão, aumento da aterosclerose, que é aquelas gordurinhas que vão grudando ali nas artérias, então o risco do infarto, do AVC, né? Começa a ter esses problemas, então, esses riscos. Além disso, os ossos da mulher, eles sofrem bastante nessa fase, porque o estrógeno, ele faz o pico da massa óssea. Então, quando a mulher tá ali em torno dos seus 20, 30 anos, é o momento ali do auge do estrógeno, né, que é o hormônio feminino, que faz com que o osso fique forte. O cálcio vai pro lugar certo, a vitamina D carrega o cálcio pro lugar certo, e tá todo mundo indo num certo equilíbrio, numa orquestra muito boa. Afinada. Mas depois disso, o que acontece? Existem células osteoclásticas, que elas quebram o osso, e as osteoblásticas, que elas formam o osso. E quando há um desequilíbrio, e as que quebram, as que consomem osso, que comem osso, elas ficam mais evidentes do que as que formam, ocorre que o osso fica poroso. Por isso que é osteoporose, né? O osso fica frágil. Muita gente pensa assim, eu acho que eu não tenho osteoporose porque eu não sinto dor. A osteoporose não causa dor. Certo. A osteoporose, na verdade, ela é uma fragilidade fragilidade do osso, né? E ela é evidenciada pelo exame de densitometria óssea. Então, eu fiz raio-x, eu não tenho nada. Não é bem assim. É importante fazer esse exame, então, para ver a massa do seu osso. Uma coisa que contribui muito para que a massa do nosso osso se mantenha é a atividade física. A musculação, principalmente, ou exercícios de força, né? Exercícios resistidos. Porque o músculo, ele é uma capinha que envolve o nosso osso e fortalecendo, então, esse osso para que ele permaneça bem por mais tempo. Ao contrário do que se pensa, não é o osso que segura o músculo, é o músculo que segura o osso, que segura o osso. A gente Então, precisa cuidar. é uma fase que a gente tem que cuidar, então, dos ossos, da parte cardiovascular. Uma outra coisa que é muito comum de acontecer, a síndrome metabólica, que é o aumento da circunferência abdominal. Anteriormente, quando a mulher está com estrógeno e progesterona assim no auge, a composição do corpo da mulher é diferente de quando os hormônios abaixam. Então, a mulher ela consegue acumular mais gordura na parte periférica, na parte ali da coxa, né, bumbum. Então, ela é a pera. E depois a mulher se torna a maçã, que é aquela gordurinha mais central, mais abdominal. E essa gordura abdominal, ela é inflamatória. E ela aumenta o risco de dislipidemia, que são as doenças de colesterol, disglicemia, que é as doenças do diabetes, né? E a hipertensão. Então, isso gera tudo uma síndrome metabólica. Precisa estar esse acompanhamento muito intenso com o cardiologista, com o endocrinologista, com a ginecologista, que acho que vai ser a porta de entrada, né? Sim. A mulher vai chegar primeiro nela, mas depois ter os outros médicos, os outros profissionais para estar auxiliando também. Sim, porque é muito importante que essa mulher, ela cuide da saúde durante a vida toda, né? Que ela acompanhe com a médica ginecologista. Sim. Mas nessa fase é primordial, né? Se ela foge dessa hora, é aí que vai dar problema, né? Exato. E até um dos sintomas, às vezes, a mulher nem percebe ou acaba não relacionando isso a essa fase de climatério e menopausa, a gente consegue identificar dentro do consultório. Sim. Através da anamnese, que são aquelas perguntas que a gente faz quando a paciente chega para nós, né? Então, por isso que é sempre importante ela manter, pelo menos uma vez ao ano, uma visita ao ginecologista.
Porque, mais uma vez repetindo, é clínico, né? Uhum. Então você não tem como pegar um exame pra ver se tá ou não tá. O exame, ele vai mostrar, mas é numa fase um pouco mais tardia. avançada. Isso, Uhum. que é o FSH, né? É um hormônio que ele vai estar ali acima de 25. A gente não precisa esperar essa fase tardia pra começar a cuidar, Não certo? É aí precisa, que tá. E eu queria exatamente. fazer uma pergunta pro Dr. Daniel. Falando de alimentação, né? Tudo isso que vocês estão falando, a gente consegue entender que o que a gente nutre o corpo vai fazer muita diferença em resultado. Agora, existe alguma coisa que nessa fase é a pior coisa pra gente consumir, falando de alimento, que vai piorar o quadro, agravar? Eu não diria uma coisa, mas eu diria um grupo de coisas. Certo. A parte mais inflamatória que a gente tem na nossa alimentação hoje, que grande parte da população ingere, grande parte mesmo, seria os embutidos, seria os ultraprocessados. Então, tudo isso, eles trazem muitos radicais livres, eles trazem muito açúcar, e muitas vezes muito açúcar disfarçado, porque você olha a zero açúcar. Calma, o que está adoçando isso aqui? É algo natural, é algo extremamente artificial, que é um outro açúcar, como muitas vezes a gente vê de maltodextrina e alguns outros, que às vezes são mais prejudiciais que o açúcar. Então, quando a gente fala em ultraprocessados, vários tipos de açúcar, excesso de radicais livres, tudo que envolve isso é extremamente prejudicial nessa fase. Pode acelerar essa fase de piorar os sintomas, Pode né? completamente. Pode piorar demais os sintomas e promover também uma má absorção de tudo que a gente está ingerindo, que pode ser benéfico. Certo. Então, você vai lá, cuida aquela história. Eu cuido a semana inteira e no final de semana eu enfio o Pé na pé na jaca. jaca. Durante a semana você fez tudo bonitinho. No final de semana, você acabou de perder o que você fez durante a semana. Então, uma coisa extremamente importante nessa fase, além da alimentação, da suplementação, é a constância. Você manter uma constância daquilo que vai te fazer bem, que vai te trazer benefícios. Que pode parecer exagero, mas infelizmente não é. Você faz 10 dias correto. Se você fizer 1 dia, 2 dias errado, o tempo que o seu corpo vai levar para se desintoxicar e voltar a funcionar corretamente, você já vai ter Perdeu um agravo dos sintomas. E você perde praticamente tudo do que você já fez. Só para acrescentar, né? Não corrigir de maneira nenhuma, que foi tudo ótimo, mas acrescentar, além dos sintomas que vão piorar, essas doenças que vêm junto também vão Vão piorar. se agravar. Essas doenças cardiovasculares, porque esses alimentos que você citou são alimentos que eles vão aumentar a resistência à insulina. Então, às vezes, até a pessoa está produzindo ali insulina, mas gera um diabetes tipo 2 principalmente, porque a insulina não consegue agir. Ele tá tão inflamado, tá tão bloqueado que vai vir aí o diabetes também, consequentemente, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais também, já que você puxou esse gancho? Eu vejo muita gente falando assim, por que eu preciso suplementar? Eu tenho uma alimentação perfeita. Tenho uma alimentação ótima. A gente tem que levar em conta que todos os nossos alimentos, eles são plantados num solo. Qual a qualidade desse solo? Esse solo, ele tem o silício, ele tem o magnésio, ele tem o cálcio, ele tem tudo que precisa para ser feito, para ser absorvido naquele alimento. No Brasil, hoje, a gente sabe que o nível de magnésio do solo é baixo. Então, automaticamente, o nível de ingesta de magnésio alimentar vai ser baixo. E o magnésio é um dos principais elementos que a gente precisa nessa fase. Então, não é só também a alimentação. É a suplementação de tudo aquilo que está em falta, mesmo você se alimentando bem. Que aí entra a parte que a Patrícia falou, de resistência insulínica e de várias outras coisas. Então, tem que corrigir como um todo. Sim, só também aproveitando o gancho, se nós temos um corpo inflamado, a absorção dessa suplementação também vai ser diferente. Prejudicada, né? Vai ser prejudicada. Então, até para que a gente consiga obter esse resultado satisfatório, a paciente precisa estar desinflamada, entre aspas, né? Para que esse intestino tenha um bom funcionamento. Aí a gente puxa a parte da disbiose. O intestino, ele vai absorver quantos por cento do que você está ingerindo. Enquanto você tiver com esse intestino inflamado, se você não fizer um tratamento para isso, desinflamando esse intestino, Você por perde muitas tudo. vezes, não só a suplementação, o alimento, mas as medicações Também. que a gente prescreve para o paciente, em vez dele absorver um exemplo hipotético de 100%, ele está absorvendo 30%.
Aí ele volta no consultório e fala, doutor, não tive melhoras. Uhum. Então, tratar também as causas, o que vem antes de todos os sintomas. Uhum. Ou seja, esse equilíbrio é importante em todas as fases da nossa vida, mas nessa fase é o que vai fazer mais diferença, né? Sim. Se você tá realmente inflamada, se tá com o organismo dessa forma, é aí que vai gerar mais resultados negativos para nossa própria vida, né? E falando então, estou no climatério, consegui, né? Eu tô acompanhando, já sei que estou nessa fase, já tenho sintomas. Como é que acontece a questão do tratamento? Existe tratamento? Existe. Então, o nosso foco principal sempre vai ser o sintoma da paciente. Então, é através dele que nós vamos direcionar qual é a melhor forma de tratamento para que essa paciente tenha a melhor qualidade de vida possível, né? E falando das opções que nós temos, se nós formos para terapia hormonal, por exemplo, ela pode ser feita através de comprimidos, através de adesivo, de gel para passar na pele ou também localmente na vagina. Implantes, mas o que a gente tem que frisar bastante é que cada tratamento, cada acompanhamento é individual. Único. Então, não é porque a sua vizinha tomou uma medicação que foi excelente para ela que vai ser para você. Não é porque a sua irmã colocou um gelzinho ali à noite que, nossa, melhorou muito o fogacho noturno que vai ser bom para você. Muitas vezes, não, além de não ser bom para você, pode estar te trazendo riscos. Porque, por exemplo, o comprimido, que nós chamamos de passagem, né, por via oral, nós temos uma metabolização hepática, ou seja, isso é passado no fígado. Então, temos algumas doenças que podem ser muito prejudicadas por essa passagem, certo? Pela via E a hepática. fulana está usando porque o médico indicou, porque ela não Exato. tem essa questão, né? Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado e só fazer uso de medicações prescritas pelo médico especialista. Sim. E o médico vai procurar sempre o maior benefício com o menor risco. Sim, né? é sempre Então, uma sempre- balança, né? De dois pesos. Exatamente. Porque tudo tem contraindicações, tem indicações, tem riscos, tem benefícios, né? Mas sempre buscando o melhor para o paciente. Eu atendi uma paciente essa semana, ela tem 37 anos. Com 35 ela teve a menopausa. Então, na verdade, o dela foi uma insuficiência ovariana prematura, né? E ela já usou tudo quanto é medicação. Atualmente ela tá na dose maior de hormônio via oral, que é o que a gente nem escolhe de primeiro, né? De primeiro muitas vezes é o gel e tal. Mas ela já tá no maior e ela não melhorou. Nossa. Mas assim, aí conversando com ela, eu percebi que agora os sintomas dela não são tanto hormonais. Porque ela falou assim: ah, não, agora eu não tenho mais a dor na relação, agora eu não tenho mais a minha vagina tão seca, meu cabelo tá melhor. Falei, então não é hormonal. E você já está numa dose máxima. Vamos agora para o lado emocional? Porque tá ali, gente, tá envolvido. Ela. Imagina, ela é uma jovem que mudou toda a vida dela, o corpo dela. Então é uma fase super difícil para assimilar, ainda mais uma pessoa jovem assim. Não sei se ela tinha desejo de gestar ou não, que talvez tenha também impactado. Ela citou que acha que o marido dela nem estava mais interessado nela, porque ela também não tem interesse na parte sexual. Então virou uma bagunça a vida dela. E isso impactou na questão emocional dela. Então, às vezes, a gente pensa assim, só na reposição hormonal. Não, precisamos, mas às vezes também tem que ser a questão alimentar, emocional, medicações muitas vezes, psiquiátricas, sim, porque não se tiver medicação no médico, né, para tratar a depressão, nem que for por um período, nem que for por uma fase ali. O exercício físico que vai ajudar tanto no bem-estar físico quanto emocional, e é um todo, nós somos um todo. Além de um todo muito individuais, né? Eu até fiquei na dúvida se tem a questão genética aí nesse caso, ou não. No caso dela ela tem uma doença que chama poliglobulia, que é um excesso de hemácias. E ela usou uma medicação, agora me fugiu o nome, hidroxiureia. A hidroxiureia levou à falência ovariana. Entendi. Então, no caso dela. Mas, sim, existem coisas genéticas. Existe, por exemplo, a síndrome de Turner, que é uma doença genética que ocorre, é muito comum, a insuficiência ovariana prematura, né? E existem diversas outras causas. Radioterapia, quimioterapia, cirurgias. Muitas vezes a pessoa passa por uma cirurgia. Por exemplo, uma mulher que precisou de tirar o útero. Como ela vai saber o momento que ela tá ali na menopausa ou não, se ela não menstrua mais? Então, assim, tem várias causas, né? Mas a gente pode considerar, por exemplo, a genética. Ah, minha mãe entrou na menopausa com X idade. Eu vou ser aproximadamente... Ou não, cada caso é cada caso. Não temos como dar a certeza para essa paciente, mas tudo leva a crer que ela também pode entrar mais ou menos nessa idade. A gente pode então, considerar a gente só tem que ficar mais alerta, mas não é uma regra, né? Não.
E falando da questão do tempo, acho importante a gente falar também que até para o tratamento o tempo ele é importante, Sim. né? Falando de reposição hormonal, eu não posso entrar em qualquer momento da fase da mulher. Então, se ela tiver mais de 60 anos, por exemplo, nunca ter procurado nenhuma ajuda nesse tempo, tiver tido uma janela maior do que 10 anos, desde a menopausa diagnosticada, a gente aumenta os riscos cardiovasculares, por exemplo, ao invés De melhorar, né? nesse período anterior. Então, é muito importante que a mulher, quando ela começar a sentir os sintomas, já procurar o atendimento médico, justamente por isso, para não perder essa janela de oportunidade, essa janela de tempo de 10 anos. 10 anos ou até 60, Ou até né? 60. Uhum. E o papel da nutrição e da suplementação nessa fase do climatério? O que a gente pode... A gente leva em paralelo Leva. também? Ou só Muito em fazer a paralelo. reposição, ó, já tá ok? Eu vou puxar a fala da Patrícia um pouco antes, onde ela fala que as artérias se enrijecem. Uhum. Você sobe um nível de homocisteína, que é o marcador que nós temos. Como que a gente abaixa naturalmente a homocisteína? Vitamina B12, B9 e B6. Então, já começamos com uma reposição de leve. Paciente apresentando uma tendência mais depressiva. Medicação. Ah, não cheguei a esse ponto. Como que eu posso ajudar essa paciente? Vitamina B12 e vitamina B9, que em estudos hoje são quase equiparadas a medicações, em doses mais altas. Então, a gente começa a entender algumas coisas que dependem simplesmente de suplementação. Quando a gente vai para a parte da osteoporose, por exemplo, a gente vai colocar exercício físico nesse paciente, que é uma queixa que eu vejo muito. Eu tenho osteoporose, se eu fizer exercício eu vou cair, vou machucar e não vou andar mais. Então, você tem que primeiro explicar para essa paciente que ela vai poder fazer aquilo tranquilamente, vai fazer o exercício que vai ajudar, Que não tem risco. que não vai ter risco, desde que seja acompanhado e bem feito. Uhum. Não é fazer de qualquer Não jeito. é lá Isso faz sozinha fazer, né? diferença. Tem que ter Exatamente. instrução. E aí você vai entender e começar a explicar para ela que a osteoporose dela também pode melhorar se você fizer uma suplementação de cálcio, de magnésio, de vitamina D, de vitamina K2. Então são para cada tipo de patologia associada ao climatério, à menopausa, você tem uma suplementação diferente. Então são N possibilidades de você ajudar essa pessoa. E que vão ser suplementadas conforme o nível no exame que essa pessoa vai Exatamente. trazer, né? Individualizado, né? Assim como a reposição hormonal. Porque assim como a falta, o reposição. excesso também é prejudicial, né? É prejudicial, Exato. né? A gente entra até num ponto que muita gente não leva em consideração, mas até a absorção do gel que a gente usa como reposição hormonal, se a qualidade da pele da paciente estiver ruim, ele vai ter uma baixa absorção. Uhum. Então, até isso a gente tem que começar a cuidar, a tratar. Você vai entrar com vitamina B5, com alguns outros tipos de vitamina para ajudar até na absorção disso. Muito interessante, né? E eu até achei interessante isso que o Dr. Daniel trouxe agora sobre... Eu ia fazer essa pergunta agora sobre mitos e verdades do climatério. Vocês já devem ter ouvido isso em casa, por isso que eu tô aqui trazendo, tá? Eu posso fazer exercício, mesmo que eu tenha osteoporose, eu vou me machucar ou não? O Dr. Daniel já respondeu. Se for bem acompanhado, feito sobre Sim, orientação, não tem problema qual que é algum. o Inclusive é detalhe? bom, né? Você não só pode, como deve fazer exercício. Você está entrando nessa fase, que é o que a gente falou até agora. Você vai ter um desequilíbrio hormonal muito grande. Então, quando você tem esse desequilíbrio hormonal, você tem uma queda de testosterona, você tem, enfim, variação de nível de todos os hormônios sexuais. Se você deixar de fazer exercício, você vai ter uma queda de massa muscular. Levando a uma queda de massa muscular, você pode se enquadrar numa coisa que a gente chama de sarcopenia. Entrando em sarcopenia, você vai acabar diminuindo a tua taxa metabólica, você vai diminuir sua força muscular, podendo cair, aí sim, sofrer quedas e quebrar. Você vai diminuir tua taxa metabólica. O que vai acontecer? A tua queixa de pera virando maçã vai piorar, porque você vai acumular mais gordura ainda. Vai virar um abacaxi. Então, exatamente. Hoje, a atividade física nessa fase, independente da sua condição, se você não conseguir andar, faça com elásticos, faça com qualquer coisa, mas faça algum tipo de exercício. Senão, todos os pontos que nós citamos até agora, eles vão ter uma
piora, ou com o tratamento integral, eles vão ter uma melhora, mas não tal qual deveria ter. É tudo integrado, né? Uma questão de qualidade de vida, mas perdi a palavra. De estilo de vida, né? De estilo de vida. É uma questão de estilo de vida, né? Tudo se complementa e faz o seu papel quando está equilibrado, né? Exato. Uma outra frase que a gente escuta muito é sobre terapia hormonal e câncer de mama. E aí, quem vai responder? É verdade que aumenta o risco de câncer de A mama? resposta é depende. Uhum. Depende do tipo de hormônio que você vai utilizar, depende do perfil da paciente, histórico pessoal, né? Ou se ela tem já algum antecedente de algum câncer hormônio dependente, por exemplo, que seria uma contraindicação nesse caso. Uhum. Mas, de uma forma geral, os riscos são muito baixos, né? Por exemplo, se uma paciente que teve que retirar o útero, a gente usa só um tipo de hormônio, vamos colocar aqui, por exemplo, o estrógeno, um deles, né? Mas só para exemplificar. Os riscos são quase inexistentes, segundo estudos da WHI. Se você tem o uso de terapia combinada, que é o estrógeno mais a progesterona, até 5 anos do tratamento, você não tem riscos aumentados. Isso vai aumentar após 5 anos de uso e, mesmo assim, riscos muito baixos. O que eu alerto sempre as minhas pacientes é que nós temos que lembrar de outras coisas que também são fatores de risco para câncer de mama. O sedentarismo, a obesidade, tudo que já foi falado aqui, uma alimentação desequilibrada. Então, eu vejo muitas mulheres com medo de hormônio, mas não tem medo de estar com sobrepeso, não tem medo de não estar fazendo atividade física. De comer aquela barra inteira de chocolate. Exato, não manter uma boa pressão arterial, né? Então, isso também é importante. Não só colocar a terapia hormonal como algo que vai ser responsável 100% pelo seu câncer de mama, porque não é, né? Muitas vezes a gente vê ela como uma vilã, né? Exato. Então, claro que a consulta médica ela vai servir para isso, para saber o que você deve usar, o que você não deve usar, mas principalmente para te orientar em relação a isso, que os riscos são baixos, né? E hoje em dia, colocando nessa balança que nós estamos falando tanto, a gente já sabe que tem muito mais benefícios do que riscos se bem utilizado. Inclusive com o acompanhamento individualizado, personalizado, para que isso seja minimizado, né? Exato. Esses riscos. E falando em terapia hormonal, engorda, doutor Daniel? Pelo contrário. Olha, pelo contrário. Se você tem todos os seus hormônios regulados, você vai ter teu metabolismo funcionando perfeitamente. Se você tem teu metabolismo funcionando perfeitamente, você vai ter a queima de calorias que você precisa ter. Automaticamente, você não vai ganhar peso, a não ser que você tenha alguma outra patologia associada. Certo. Então, terapia hormonal não engorda. Se ela for bem feita, corretamente Auxilia seguida, no metabolismo. ela vai ajudar no emagrecimento. Tanto que a própria terapia hormonal, puxando um ganchinho, a gente usa no tratamento de obesidade. Para ajudar na perda de peso. Então, não. Se Então ela é for um bem mito, feita, a gente pode carimbar. pode. Se ela for bem feita, bem seguida, não engorda. Por isso da importância de vocês procurarem médicos e profissionais capacitados, competentes e sérios, principalmente, porque a gente vê aí no mercado muita coisa estranha, né? Então, não se consulte pelo Dr. Google, tá bom? É tirar esse mito da cabeça das mulheres de eu preciso mesmo. Na época da minha mãe, na época da minha avó era desse jeito, agora mudou, é igual, não é? Eu não sei pra Verdade. vocês, mas atendo muito paciente de 60 anos, já em menopausa, cara, extremamente ruim. Você fala, procura um ginecologista, vai tratar isso. Ah, mas pra minha mãe nunca ajudou. Ela sempre procurou e nunca ajudou. Individualizar o que vocês falaram. É um outro ponto também que daria pra... É verdade. E assim, procurar tratamento de climatério, para climatério, para os sintomas, às vezes as mulheres fogem porque parece que ela tá testando ali, tá assinando que ela está entrando na velhice, né? Mas não tem nada a ver mais hoje em dia, né? Bom, então só pra gente sintetizar, né, tudo que foi conversado aqui, vou só enfatizar algumas coisinhas que eu achei importante, tá? Então, não demore pra procurar o médico, tá? É muito importante que a gente consiga aproveitar essa janela de tempo Sim. para fazer o melhor tratamento possível para aquela mulher. Lembrando sempre do tratamento individualizado, então não use medicações. E é muito legal também alertar as mulheres em relação ao uso de alguns chás, né? Porque hoje em dia nós temos também essa questão de achar que só porque é uma natural, medicação natural, entre tá tudo aspas, certo. que veio de uma planta, que isso não tem efeito colateral, muito pelo contrário, isso pode trazer malefícios para sua saúde. Então, não é porque é um chazinho que não vai te fazer bem, certo? A gente tem um ponto sobre o chás também, que é assim,
Você vai no mercado, Você não você sabe a compra um chá procedência, de né? erva É cidreira, um chá verdade. de erva doce, enfim, tá ali na caixinha, você sabe que aquilo é realmente o chá que você tá consumindo. Ah, tá. Agora, Agora, quando você vai lá no você vai em outro lugar, mercado tem um monte de natural, folha seca. dentro de um saquinho. Quem colheu, pegou exclusivamente aquilo que você tá Você não tomando? sabe, né? Vai Você saber não se não tem sabe o outra que tem ali dentro. misturada ali Uhum. junto, né? Então, assim, chá é bom? É bom. Mas Depende da vamos procedência, né? nos ater a tomar os chás que a gente conhece e principalmente conhece a procedência desses chás. Uhum. Alguns pacientes que a gente atende chegam com problemas de fígado grave. Eu não sei se vocês já pegaram, eu já peguei. E você revira o paciente inteiro Não acha Não é nada. e não nada. acha nada. Depois de 6 meses, 7 meses, a pessoa vira e fala: Eu tô tomando um chazinho. Que a hora que ela fala o que que é o bendito do chazinho, você fala: É isso. Achei o problema. Hum. Então, não é porque é Cuidado. um chá, não é porque é natural. A própria suplementação também não é porque é natural que você pode fazer uma De qualquer jeito. superdosagem. Uhum. Então, é um outro ponto. Tudo muito bem acompanhado, né? E individualizado. Exato. Então a gente, só para resumir aí, né? Continuar o resumo da Antonelli. É uma fase de transição, é uma fase difícil, tem muitas mudanças no corpo, na mente, na memória, na saúde física, mental, emocional, e precisa de estar bem acompanhada. Nada como ter um suporte, seja Uhum. médico, seja familiar. Então você que é família também, se importe com a pessoa que está passando por isso, apoie o marido, o filho, né? Porque é uma fase de muitas mudanças. Vai passar, pode ser um recomeço, pode ser uma fase muito boa, se tornar a melhor fase da vida. Uhum. Mas precisa de ter esse auxílio aí nesse momento de transição. Esse suporte é fundamental para ser mais leve, né? Não precisa ser Exatamente. pesado, Porque não é precisa o ser fim, ruim. ele é um recomeço. Uhum. Então é um tempo que a mulher tem para se redescobrir, ver o que ela pode melhorar como um todo. E eu acho que nisso também ela pode ter uma evolução como mulher que talvez ela não teria, né? Sim, Uhum. porque também ela tá numa outra fase emocional, né, da vida. Muito provavelmente já tá estabilizada no trabalho e tudo mais. Então a gente tem Tem vários as coisas momentos, boas, né? coisas Tem um boas, amadurecimento já. Sim, Uhum. sim. Claro que tem o peso das outras coisas, mas já tem uma mente mais amadurecida e vai conseguir lidar também de uma certa forma melhor, né? E Uhum. pode ser suavizado, né? Uhum. Então, por que passar por esse período sofrendo, né? Se você Uhum. tem hoje em dia já ferramentas muito boas que podem te auxiliar nisso. Vou puxar um pouquinho. Um conselho. Não sei se conselho é bom, mas enfim. Para os esposos, para os cônjuges. Que é o que a Patrícia começou a falar. Às vezes a gente vê o esposo chegando e falando: Eu não aguento mais minha mulher, ela tá louca, ela tá surtada, ela tá. Apoie, incentive, ajude. É uma fase difícil? É, em muitas mulheres. Algumas, felizmente, não têm tantos sintomas. Outras têm sintomas muito fortes. Só que se você não ajudar, não apoiar, não incentivar, aquilo que poderia levar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos de forte e depois começar a melhorar e voltar ao normal, você pode conseguir pegar a sua esposa, sua companheira, afundar numa depressão, afundar em alguma outra E o quadro coisa piorar muito e o mais, quadro né? piorar. E aí aquela, entre aspas, falando, pessoa chata, que era o amor da sua vida e passou a ser chato, ela não vai ficar aquele tempinho sendo a pessoa chata. Ela vai ficar um tempão. Então, Uhum. conselho para os maridos. Ajudem, participem desse momento. Sabe, tenham um pouquinho mais de paciência, conversem e participem. Eu falo, inclusive, para as minhas pacientes, Daniel, levarem os maridos Sim. nas consultas. Até para eles terem consciência do E que tá também acontecendo. tirarem as dúvidas que muitas Uhum. vezes a mulher não tem, Uhum. né? Então eu acho importante comparecer, inclusive, na consulta, para entender o processo que ela tá passando, para entender quais são os tratamentos disponíveis e que ele também faça parte deles, incentivando. Até um apoio para ela, né? Ele estar Exato. junto. Porque isso vai fazer Exercício total junto, diferença. Com uma certeza. alimentação saudável junto, né? Porque Um uma apoiando coisa é o você outro. fazer uma dieta, né? Não vou nem Sozinha. colocar assim, uma reeducação alimentar sozinha. Sozinho. Não é? Outra coisa é a casa inteira entrar nesse ritmo. Eu acho que o Fica resultado vai ser muito melhor. E quando você entende a necessidade e o que você vai ganhar em fazer isso, é mais fácil você aderir Com a todas as certeza. mudanças, Uhum. certo? E quando começar a colher os sintomas minimizados, as coisas boas, aí a pessoa vai, né? Deslancha. Que eu acho que o difícil é pra que tem que ficar sofrendo? Viver Exato. no sofrimento. Como a gente falou, tudo depende de equilíbrio. Inclusive a tua relação com seu cônjuge. Uhum. Uhum. Equilibrado, tudo vai funcionar melhor. Que a gente vê muitas vezes
Você vai procurar esse médico pra quê? Isso vai passar. Você vai fazer esse tratamento pra quê? Vai passar. E o vai passar, Às vai vezes não passa, passando, né? Ou vai passando pra fases mais difíceis. Exato. E até porque esse assunto de climatério e menopausa, eu, na minha visão, acho que é algo que tem sido visto e conversado muito recentemente, né? Se eu for É pegar muito recente. até dos meus familiares, a minha avó, eu duvido que ela teve acesso a de maneira alguma alternativa para minimizar esse processo que ela estava passando. Até uma curiosidade, já que você falou dos familiares, eu estava conversando com uma senhora amiga nossa de família, e aí os hormônios todos desregulados. Falei para ela, olha, seria interessante se a senhora fizesse uma reposição, mudasse algumas coisas. A primeira frase que ela me disse foi: há 60 anos atrás, quando eu passei no ginecologista que a minha filha nasceu, ele falou que eu não poderia usar nenhum tipo de hormônio, senão eu ia ter câncer, eu ia ter trombose. Aí você para e fala, há quantos anos atrás? Tudo mudou hoje. Tudo que a gente usa... medicina evolui dia a dia, né? Exatamente. Então, é uma conscientização também das pessoas mais antigas que vão passando informações que acabam podendo prejudicar. Inclusive de colegas, Daniel. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um ponto importante para se falar também, né? Procure uma segunda Procure opinião. uma segunda opinião. Terceira, quarta, se precisar. Exato, porque hoje em dia nós temos estudos muito solidificados nesse assunto, né? Sim. Então, hoje em dia é totalmente importante que a mulher faça parte desse tratamento. Então, procure profissionais que estejam atualizados nesse assunto. Ainda mais porque a gente sabe que melhorando a qualidade de vida da mulher dentro da casa, você melhora a qualidade de vida de todos. Todo o ambiente, né? Exatamente. Então, isso é um dever meio que social, né, dessa família. Sim. Cuidar dessa mulher que está lá. Chegamos ao final de mais um episódio. E aí, você gostou? Muita coisa interessante por aqui, né? Inclusive, já aproveita e compartilha esse episódio com quem você conhece que pode se interessar por esse assunto, que está passando por essa fase. Tem muito valor aqui em conhecimento. E se você ficou com alguma dúvida ou quer conversar um pouco mais sobre isso, agenda uma consulta. Ó. Temos muitos especialistas aqui na Royauté. Todos esses médicos atendem aqui na Royauté e vão poder te ajudar a passar por essa fase com mais tranquilidade, com mais conforto, com mais saúde e mais qualidade de vida. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Fique bem e até o próximo episódio.